Bem-vindo, meus irmãos, a paz do Senhor para todos vocês que estão aí acompanhando a gente. Hoje a gente vai ouvir a história, né, dessa figura carismática que está aqui hoje do outro lado da mesa. Eu que tive essa honra de estar aqui hoje, né, apresentando esse programa, né, espero ser digno, né, desse convite aqui. Mas hoje a gente vai conhecer a história do nosso querido amigo e pastor Marcos Júnior. Marcos Júnior, acertei. Eu sempre esqueço o sobrenome, eu tenho dificuldade de gravar, tá? Entendo. Mas... Marcos, seja muito bem-vindo ao seu próprio programa, essa foi ótima, né? Mas estou muito feliz que você esteja aqui, que você tenha decidido contar a sua história para as pessoas, né? Levar a palavra de Deus, né? Para pessoas que muitas vezes, às vezes não frequenta a igreja, ou frequenta, mas uma pessoa que quer se encher da palavra não só ali no final de semana, né? Verdade. A honra é minha, né? Que Deus abençoe grandemente a tua vida e a todos, né, que estão nos assistindo, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus reine sobre a vida de cada um de vocês que estão nos assistindo. Meu irmão, é uma honra, né, estar aqui. Deus também abençoe a sua vida e toda a sua família. E eu louvo a Deus, né, porque através da oração de fé da minha mãe, né, Deus ele me livrou da morte, fechou a minha sepultura. E hoje, para a glória de Deus, né, eu sou um pregador, né, da palavra de Deus. A minha história é muito impactante, né, muito sofrida, mas eu creio que muitas almas têm sido edificadas pelo que Deus fez na minha vida. Eu era um jovem, né, que eu era espancado pelo meu pai, né, eu cresci sendo espancado pelo meu pai, cresci ali, né, revoltado, comecei ali, né, a me envolver, né, com o tráfico de droga. Desculpa te interromper, cresceu na Bahia, não foi isso? Isso, na Salvador, Bahia. Salvador, Bahia. Já estive lá, terra linda, um abraço para todo o pessoal Amém. de Salvador. E muitos diziam que ia morrer, que eu não tinha mais jeito, Hugo. Muitos desacreditaram de mim, né? Por ver a minha história de vida, que era ali um jovem revoltado, que saí, fugi da casa de meu pai, comecei ali a pedir, né, comida para as pessoas na porta, cresci muito revoltado. E quando eu entrei ali no tráfico de droga, né, comecei, né, como olheiro, né, comecei fazendo aviãozinho, né, apanhava muito também ali, né, do jovem por causa de vacilo. E assim, cada vez que eu apanhava, que eu crescia com mais ódio, com mais revolta. E o inimigo, ele faz isso aqui, ó. O inimigo, ele dá poder, ele dá fama, ostentação, dá tudo pro jovem. E quando ele toma junto com a alma. E eu fui ali mais um jovem, né, revoltado, comecei ali a me envolver, comecei a crescer no crime, e quando eu vi, eu já estava já com arma na cintura, né, e ali, né, vendendo drogas. E muitos disseram, né, que eu iria morrer, que eu não tinha mais jeito, mas uma mulher chamada Dona Miriam, que é a minha mãe, né, ela orava constantemente pela minha vida, e enquanto muitos diziam, vai morrer, a minha mãe profetizava, esse vai ser um pregador da palavra de Deus. Que bênção, hein? E eu até costumo brincar, falo com a minha sogra, com a minha mãe às vezes, falo, mãe, ora por mim, hein, que eu vou fazer isso, vou para uma reunião agora, porque eu brinco que oração de mãe vale dobro, né? Vale dobrado, né? Verdade. O pessoal fala, orar de madrugada tem mais força. Eu acho que é a oração de mãe que ganha isso tudo aí. Eu sou acostumado a falar, né, que se a oração já é poderosa, imagine a oração de uma mãe. Então eu quero dizer para você, mãe, que está nos assistindo, não deixe de orar pelo seu filho, porque a Bíblia vai dizer que a oração do justo, ela pode muito seus efeitos. Então, se a oração já é poderosa, imagine a oração de uma mãe. Amém. Que bênção. Mas fala pra gente conhecer um pouquinho mais da sua história. Quanto tempo durou essa fase sua, né, nessa revolta, nesse período aí? Você ficou... Foi o quê? Adolescência, pré-adolescência? Quando eu comecei a me envolver, né, no tráfico com 14 anos de idade. Como eu falei, eu comecei por baixo, né? E o inimigo ali começou a me dar poder, fama. Pense naquele jovem medroso que de repente, né, já estava ali na boca, né, com arma na cintura, vendendo droga. Tive que sair corrido, né, da onde eu fui nascido e criado, porque traficantes, né, queriam me matar, policiais. Fui para outro bairro, aonde nesse outro bairro foi onde o inimigo, né, ele colocou assim, ó, poder, fama, droga, mulheres. E quando eu menos esperava, eu já estava já ali gerenciando uma rua, sendo responsa de uma boca de fumo. E eu nunca vou me esquecer, Hugo, né, que eu saí corrido, né, do meu bairro para um outro bairro chamado bairro da Saramandaia, né, em Salvador, Bahia. E eu estava ali, Hugo, dentro de uma casa, me drogando, me prostituindo ali, né, com mulheres,
quando um jovem, né, que infelizmente esse jovem, né, faleceu, né, depois que Deus, pela misericórdia, me resgatou, eu ainda preguei para esse jovem, né, levei ele para minha casa, ficou morando comigo um tempo, né, tentei ali, né, depois da minha convenção, resgatar esse jovem para Jesus, mas infelizmente, né, o mesmo não teve forças, voltou para a vida que estava e, né, faleceu, né, foi morto, né, pela polícia. E eu estava ali dentro de uma casa me drogando quando esse jovem falou: Marquinhos Suei, saia da onde você tá, porque a Rua da Pedra tá cercado de polícia. E pense, eu saí ali assustado com 2 armas, né? Que eu tava com 2 armas na cintura. E quando eu saí ali pra fora, eu vi ali aquele formigueiro de policial. E eu ali saí correndo. E naquela hora eu só lembrei da minha mãe. Eu comecei ali a clamar: Senhor, me dá livramento. Se o Senhor me dá livramento, se o Senhor fechar minha sepultura, né, eu te aceito como o único salvador da minha vida. Mas só que assim, né, muitos jovens, né, só lembram de Jesus quando estão ali passando pela morte. Muitos jovens, né, só lembram de Jesus quando o negócio tá pegando, né, como diz aí fora, sufoco, né, na hora do sufoco, né, e Deus tem dado oportunidade. Às vezes até a nossa própria mãe, né, ela prega a palavra de Deus para nossa vida, às vezes a gente não quer dar ouvido, mas na hora ali da morte a gente lembra de Jesus. E assim era comigo, eu confesso. Muitas das vezes eu só lembrava de Jesus na hora da morte. Eu só lembrava dos conselhos da minha mãe na hora da morte. E quando eu estava ali, né, passando pela morte, eu fazia voto: Senhor, Pai, ouve a oração da minha mãe que está dentro da igreja. Pai, se o Senhor me der livramento, se o Senhor fechar minha sepultura, eu entrego a minha vida ao Senhor e te aceito como único salvador da minha vida e vou largar toda essa vida. E foi nesse dia, eu fiz esse voto com Deus. Mas na hora Deus ia lá, me dava livramento. No outro dia, eu já esquecia de tudo aquilo que aconteceu comigo, daquele voto que eu tinha feito com Deus, e olha eu novamente naquela vida. Então no dia dessa operação policial, que se pesquisar até hoje você acha, no bairro da Saramandaia, né, por causa desta operação fizeram manifestação em frente ao Detran em Salvador, Bahia, por causa da morte de um jovem nessa operação policial. E eu saí correndo, Hugo, clamando, né, a presença de Deus, falando: Deus, me dá livramento. Ouve a oração da minha mãe, né, que está dentro da igreja, e minha mãe, né, até hoje, né, um abraço, um beijo para minha mãe, Dona Miriam, né, é através das orações da minha mãe, né, que hoje eu estou aqui. E ali, né, eu falava: Deus, ouve a oração, né, da minha mãe, se o Senhor me dá livramento, se o Senhor fechar minha sepultura. E eu me lembro, Hugo, que eu saí correndo, eu entrei beco, saí beco, entrei beco, saí beco. Eu não conhecia muito esse bairro, porque, como eu falei, eu fui nascido e criado no bairro de Itinga, né, saí corrido da Itinga, né, fui parar nesse bairro, então eu não conhecia muito as vielas, né, como dizem aí fora. Então eu me lembro que eu entrei beco, saí beco, entrei beco, saí beco. Quando eu entrei em um beco, eu me deparei com um barranco de barro, um beco sem saída. E ali eu comecei a escalar aquele barranco para poder tentar ganhar fuga por cima, né? Mas só que o barro saltava e eu descia com barro e tudo. Eu ali, né, escalando, né, e clamando a Deus, porque foram mais de 60 tiros nessa operação. E eu ali clamando a Deus, né? Falei: Deus, me dá livramento. Quando eu vi que eu não consegui subir, eu voltei pelo mesmo caminho. E nisso que eu estou voltando pelo mesmo caminho, eu me bato de frente com um policial. Aonde esse policial, ele ali apontou aquela arma para mim e disse: perdeu, vai morrer. E quando ele começou a atirar, eu comecei a escalar aquele barranco e a clamar: Deus, me dá livramento, Pai. Senhor, ouve a oração da minha mãe. E ali tremendo, porque o homem, quando está armado, ele é valente. A mulher, quando está armada, ela é valente, mas na hora da morte vira uma criança, lembra que tem mãe, lembra que tem pai, clama pela presença de Deus. E assim foi comigo. Ali comecei a clamar de olho fechado. E eu contemplava ali as balas perfurando aquele barro. E eu clamando ali a Deus: Deus, ouve a oração da minha mãe. Senhor, não deixa eu morrer. Se o Senhor me livrar da morte, eu te aceito como único salvador. Hugo, quando abri os olhos, eu já estava na parte de cima. Eu não sei como foi que eu consegui subir, mas acredito eu que foi através da oração da minha mãe, que naquele exato momento estava na igreja, prostrada diante do altar, clamando a Deus pela minha vida. Quando abri os olhos, eu já estava lá em cima. Eu creio que foi a mão do Senhor que colocou, a mão do Senhor que chegou ali na minha vida e ali me livrou, me colocou em cima. Nem eu acreditei como foi que eu consegui, né, subir
E ali, a prova que foi Deus. Se a oração já é poderosa, imagine a oração de uma mãe. A prova que foi a mão de Deus, que com mãos fortes ali, me livrou da morte, me tirou dali, me colocou em cima. E quando eu saio correndo, né, porque o policial começou a atirar de baixo para cima, quem eu me encontro com um jovem que me ligou, o Matheus. E quando eu me encontro com esse jovem, a gente sai correndo juntos, né? A prova que foi ali a mão de Deus, para ter me colocado já em cima. A gente sai correndo, quando a gente tá correndo, a gente vê um cercado. E eu pulei aquele cercado, tenho até aqui nas pernas, minhas pernas, cicatrizes, na barriga, nas costas. Pulei aquele cercado me acabando todo, na hora o sangue tá quente, você não sente nada. E ali eu pulei aquele cercado junto com o jovem Matheus e eu vi uma casa. E ali eu bati naquela porta, né? Uma senhora, né? Ela abriu a porta, mas o cadeado, a grade estava batido com cadeado. Ela abriu a porta. E aí eu falei, tia, tremendo, tia, em nome de Jesus, deixa eu entrar, a polícia quer me matar, por favor, não deixa eles me matar. E ali, clamando a Deus, no desespero, né, as duas armas que eu tava na cintura, eu consegui dispensar, né, com aquele pensamento, né, se me pegarem, vão me pegar sem flagrante. E ali eu comecei ali, né, a pedir àquela tia para que ela deixasse eu me esconder dentro da casa dela. E aí aquela senhora agoniada disse, filho, eu não posso deixar você entrar, porque se eu deixar você entrar eu vou me prejudicar. E eu falei, tia, por favor, em nome de Jesus. E ela começou assim a colocar a mão na cabeça, falar, meu Deus, o que é que eu faço? E ela falou para mim, ó filho, se eu deixar você entrar, eu vou me prejudicar. Mas ó, vai aqui do lado aqui, ó, entra aqui do lado da minha casa, no fundo da casa, você vai ver uma casa coberta de teia, uma casinha coberta de teia, vai lá, se esconde lá dentro. E mais de 60 tiros nessa operação policial. E a gente foi pro fundo da casa. Quando eu abro a porta, era um galinheiro. Deus me colocou dentro do galinheiro para eu me humilhar debaixo da potente mão de Deus. Da hora que eu entrei, Hugo, do galinheiro, foi até a minha saída, de joelhos, clamando a presença de Deus. O jovem que estava comigo, Matheus, estava em pé e eu de joelhos, né? Eu ali me prostei, né, diante de Deus. Falei, Deus, se o Senhor me livrar da morte, se o Senhor fechar minha sepultura, eu te aceito como o único salvador da minha vida. E a gente ouvia as vozes dos policiais, as vozes das botas, as vozes do lado de fora da cerca, e eu ali tremendo, né, falando com Deus que se Ele me livrasse, né, da morte, eu entregava a minha vida a Ele. Mas como eu falei, né, infelizmente, né, hoje muitos jovens são assim, só lembram de Deus, né, na hora da morte, né, na hora que o negócio estreita, que aperta, e Deus, pela misericórdia, né, dá livramento, e no outro dia volta a fazer as mesmas coisas. Você tinha quantos anos, né, nessa época aí? Eu tinha uns 17 anos de idade. Uhum. Eu fico imaginando, você me desculpa comentar, mas eu fico imaginando que você falou que orava, pedia Deus livramento, mas no outro dia voltava a fazer as coisas, né? A mesma coisa. Eu tô aqui, eu fecho o olho aqui, eu tô imaginando você correndo, Deus me livra, Deus me dá livramento, aí Deus dá o livramento e fala, precisa não, Deus, já consigo escapar já. Quase que isso, né? É verdade. E como eu falei, a prova que foi a mão de Deus, né? Quando eu tô contando meu testemunho, eu sempre faço isso aqui, ó, porque foi a mão de Deus que chegou na minha vida ali através da oração da minha mãe. A prova que foi Deus é que eu estava dentro do galinheiro, passei 2 horas dentro do galinheiro, de joelhos, a operação acontecendo, e quando demora 2 horas, sabe quem vem no galinheiro? A dona do galinheiro. Ela veio com 3 lençol e disse, filho, se cubra os 3. E eu tomei aquele susto, de joelhos, tremendo, né? Eu tomei aquele susto e falei, 3? Quando ela deu as costas, eu falei assim, Matheus, essa velha deve ser maluca ou ela não sabe contar, porque só tem eu e você. Ela dá 3 lençol e diz, se cubra os 3. Quando a operação acaba, que eu recebo uma ligação que a operação tinha acabado, né? Que a gente sai daquele galinheiro, eu e o jovem chamado Matheus, né? Eu chego até essa senhora e falo, tia,
obrigado, que Deus te abençoe. E ela dizia para mim, filho, dorme aí dentro, continua aí dentro, passa a noite aí dentro, tá cheio de polícia aí fora. Mas só que eu já tinha recebido uma ligação, né, que a operação já tinha acabado. Eu falei, tia, fique em paz. Eu recebi uma ligação e disseram que a operação acabou, a favela tá de boa, a favela tá de quebrada, como diz aí fora. Aí ela pegou e falou para mim, tá bom, meu filho, mas antes de você ir, eu posso te entregar algo da parte de Deus? Aí eu falei assim, não, é crente, é serva de Deus. Eu falei, pode entregar, meu filho. Quando ela fala isso, ela olha para mim, olha para Mateus, né? Eu pode entregar. Ela olha para mim, olha para Mateus, eu entregue, tia. Ela começa a procurar. Ela correu para um lado, correu para o outro, foi para o fundo da casa, abriu a porta do galinheiro, olhou de lá, olhou de cá. E quando ela voltou, ela falou assim, cadê o terceiro? Cadê o terceiro? Cadê o terceiro? Aí eu falei assim, tia, eu olhei pra Mateus, né? Porque eu tinha comentado com o Mateus dentro do galinheiro, né? A mulher só pode ser doida, não sabe contar. Eu olhei pra Mateus e falei, tô dizendo, Mateus, que a véia é doida. Ela, cadê o terceiro? Eu falei, tia, a senhora tá me assustando. Todo momento, só chegou aqui no quintal da senhora, eu e Mateus. Ela começou a chorar, colocou o dedo no meu rosto e disse, filho, todo momento que eu te via, eu via uma pessoa atrás de você, eu via um varão de branco. A Bíblia vai dizer em Salmo 91, verso 11, e foi dado ordem aos anjos para que te guarde em todos os teus caminhos. Eu creio que através da oração de fé da minha mãe, Deus enviou um anjo que me guardou e me livrou da morte neste dia que houve essa operação no bairro da Saramandaia. Caramba, tremendo, hein? Mãe devia viver para sempre, né? Mãe não podia morrer, tinha que viver para sempre, né? Não é o que é verdade. Mas aí nisso você ainda ficou mais um tempo, depois dessa situação, você ainda ficou mais um tempo nessa vida aí. Verdade. Depois... Quanto tempo você ficou mais aí? Não fiquei muito tempo, foi uns 3 a 4 meses, sabe por quê? O evangelho já estava te incomodando. Porque além, né, a palavra de Deus já estava, Deus enviando pregadores, né? Deus enviando pastores, Deus enviando mulheres de oração para pregar para mim nas bocas de fumo. Deus me fazia sempre lembrar desse livramento, desse voto que eu fiz com Deus. E a prova é que depois de 3 dias da operação, Deus enviou um cadeirante. Desde já quero mandar um abraço aqui para meu pai na fé, Leonardo Nascimento, que pregou muito para minha vida quando eu estava ali na vida do crime, né, ali na Rua da Pedra, no bairro da Saramandaia. Deus enviou esse missionário Leonardo Nascimento, é cadeirante, também tem um testemunho, né, impactante. Deus enviou ele na boca de fumo e tá lá, eu na boca, drogado, com a mini metralhadora, 2 armas na cintura. E esse missionário cadeirante veio até a mim e disse, assim Deus manda te dizer, lembra do voto que fizeste comigo e não cumpriste? Te dei livramento, fechei a tua sepultura e tu fizeste um voto e não cumpriste com teu voto, para tu saber que é Deus que está falando, Deus vai permitir você passar pela morte. Logo depois, né, desse grande livramento que Deus me deu, né, na operação policial. Caramba, hein? Numa dessa eu já tava me tremendo todo. Você não teve que trocar as calças, não? Eu passei 5 dias trancado dentro de casa, sem pisar o pé na rua depois dessa revelação. Lógico, você fica até com medo de sair de casa depois de uma dessa. Verdade, fiquei 5 dias trancado, com medo. Mas como que foi esse período, né, que te levou a esse processo de conversão? Como é que foi essa etapa? A palavra de Deus, né, já estava bradando fortemente ao meu coração. Deus já estava enviando, né, servo dele para pregar a palavra para mim. E eu tive que passar pela morte para hoje eu estar aqui, né, para a glória de Deus, né. Eu fui baleado e ali eu fui levado para o matadouro. E Deus, ele é tão bom, né, que quando ali, né, eu fui baleado, eu lembrei, né, da revelação que foi falada através do missionário Leonardo Nascimento, cadeirante. E ali Deus começou a trazer na minha mente, né, os pastores que pregaram para mim, né, as mulheres de oração que desceram a boca para pregar para mim, né, a minha mãe que abria a Bíblia e dizia que Jesus é o caminho, a verdade, a Bíblia e a vida. Eu fui baleado, né, e ali, né, eu comecei a falar com Deus. Quando eu fui baleado, eu via tudo escuro, eu via várias vozes que falavam, né, ao mesmo tempo na minha cabeça. E ali, né, quando eu fui baleado, a minha mãe também estava dentro da igreja,
né, orando pela minha vida. E ali eu comecei a pedir livramento a Deus, como eu sempre fazia. Sempre quando, né, eu passava ali pelo aperto, pela morte, eu falava que ia entregar minha vida a Jesus, né, que se ele me livrasse, né, eu ia me converter. Comecei a pedir perdão, mas uma voz ali bradava: quantos livramentos eu te dei? Quanto mais eu pedia a Deus livramento, uma voz bradava fortemente no meu coração e dizia: quantos livramentos eu te dei? E Deus começava a trazer na minha mente: lembra as mulheres de oração que eu enviei para a boca de fumo para pregar para ti? Lembra dos pastores que desceu a boca para pregar para ti? Quantos livramentos eu te dei? E ali eu não tinha nem mais coragem de pedir perdão, porque uma voz bradava fortemente, né, falando ao meu coração: quantos livramentos eu te dei? Eu confesso, Hugo, que eu era digno de morte, mas através da oração da minha mãe, Deus me livrou da morte e hoje me fez um pregador da palavra de Deus. Amém. Então você ficou pelo menos aí uns 4 anos envolvidos nessa vida? Depois total 4 anos. E depois desse livramento da operação policial, foi uns 3 a 4 meses, foi onde veio a minha convenção. Entendi. E como é que foi essa conversão? Foi dentro da igreja? Você foi dentro de casa? Quando eu fui baleado, né, eu fui levado pro matadouro. E nisso aí, Deus enviou um policial evangélico que começou a pregar para mim. Olha o poder que tem a oração. Imagine a oração de uma mãe. A minha mãe sempre profetizava, muito dizia: vai morrer, não tem mais jeito, não vai chegar aos 18 anos, para de orar. Até o meu próprio pai, ele olhou para minha mãe e falou para minha mãe que o dinheiro do meu caixão já estava guardado, porque da forma que eu estava, não ia demorar muito para a notícia de morte chegar. Mas a minha mãe profetizava: o meu filho não vai morrer, ele vai ser um pregador da palavra de Deus. E minha mãe era dias e noites chorando pela minha vida, fazendo campanha, fazendo voto de oração. Então, olha o poder que tem a oração. Na operação policial, eu fui parar dentro de um galinheiro de uma senhora evangélica. E quando eu fui baleado, Deus colocou um policial evangélico, o policial Soldado Marcos, que começou a pregar para minha vida. Quando, né, eu fui jogado dentro do camburão e levado para o matadouro, eu fui levado para a Estrada do Cia, em Salvador, Bahia. Se você pesquisar, Estrada do Cia, em Salvador, Bahia, é um ponto de desova. E eu fui levado para esse matadouro e ali a minha mãe recebeu a notícia que eu tinha sido baleado, né? E ali minha mãe estava orando diante do altar. E minha mãe disse assim: Deus, não fui eu que te pedi, foi o Senhor que me prometeu. O Senhor me fez uma promessa. O Senhor disse que o meu filho iria ser um pregador da palavra. Então coloca anjo lá, porque eu sei que ele não vai morrer, mas ele vai ser um servo do Senhor e vai ganhar almas para o teu reino. No meio do caminho, um policial olha para o fundo do camburão, acredito que já foi a oração da minha mãe surgindo efeito. Sim. E diz: jovem, João 10:10 vai dizer: Satanás veio matar, roubar e destruir, mas Deus veio dar vida e vida com abundância. Aquele policial começou a pregar para mim. Quando chegou ali no matadouro, né, que me tiraram para fora do camburão, que me jogaram ali para poder me matar, aquele policial se abaixou e disse: entrega a tua vida para Jesus, você tá morrendo, jovem. Entrega, diga: eu aceito Jesus como meu único salvador. Aquele policial começou a pregar para mim, os outros querendo me matar, e esse policial pregando. Aí de repente ele se levantou e o policial que me baleou, que queria, né, me executar, veio na minha direção, começou a pisar no meu peito, chutar o meu rosto, eu ali perdendo sangue, morrendo, mas ali falando com Deus, e um louvor bradava no meu coração: não, esse não pode ser teu fim, não é o que Deus sonhou pra ti. Esse louvor começava a bradar: esse não pode ser o teu fim, esse não pode ser o teu fim. Eu pedindo perdão, aquela voz de Deus bradando: quantos livramentos, né, eu te dei. E hoje eu entendo porque aquela voz bradava: quantos livramentos eu te dei. Porque várias das vezes eu fazia voto com Deus, dizendo que se Deus me livrasse da morte, eu iria me converter. E Deus me livrava da morte e eu não cumpria com o meu voto. Então Deus bradava: quantos livramentos eu te dei. Então a hora era aquela de eu entregar minha vida a Deus
em espírito e em verdade. E ali, quando aquele policial, né, pisou no meu peito, chutou meu rosto, que apontou aquela arma em direção do meu rosto, eu só lembrei das palavras daquele policial. Diga: eu aceito Jesus como meu único Salvador. Eu fechei o meu olho e falei comigo mesmo: Pai, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu te aceito como meu único Salvador. E ali, quando aquele policial iria tirar minha vida, né, o policial evangélico grita: não mata não, não mata não, não mata esse jovem não. Esse jovem vai ser um pregador da palavra de Deus. Foi uma luta ali entre o bem e o mal. O policial queria me matar, mas aquele policial dizendo que não era para me matar, porque eu iria ser um pregador da palavra de Deus. Para a glória de Deus. Caramba, de arrepiar, hein? De arrepiar. Mas dessa vez você converteu mesmo. Me converti para a glória de Deus. Ali entreguei a minha vida a Jesus Cristo, né? Deus me livrou ali da morte, e quando dessa vez foi. Deus me livrou ali, eu falei: não, dessa vez não tem para onde correr. Vou arriscar de novo. Até hoje para a glória de Deus. Rapaz, então você vê, tem gente que tem a oportunidade de se converter em casa, orando no seu quarto, Verdade. dentro de uma igreja, de frente para o altar. Então a gente tem que aproveitar a oportunidade que a gente tem, não precisa esperar chegar a um ponto desse, né? Verdade. E a palavra, assim, é tão bonita, né? Deus tem tanto pela gente. Acho que, não sei, eu pastor, com todo respeito aos meus amigos ateus, eu tenho alguns, mas eu sou ateu demais para não acreditar em Deus. Não tem como não acreditar em Deus. Verdade. Não tem como. Você não acreditar em Deus é você acreditar na pura sorte. Né? Todo mundo tem fé em alguma coisa, não acredita em nada. Não tem como. Você acredita então que tudo surgiu do nada, que tudo veio de uma explosão, do Big Bang. Agora já estão falando que talvez o universo tenha vindo de um buraco negro. Então, assim, e eles nunca conseguem explicar a origem anterior, né, a tudo isso. Mas eu olho para a árvore, eu vejo Deus. Eu olho para uma paisagem bonita, Verdade. eu vejo Deus. Eu olho para um irmão, eu olho para uma criança, eu vejo Deus. E as pessoas, às vezes, têm que encarar a morte para poder ver Deus, né? É verdade. Ali muitos se convertem, inclusive, nessa hora, né? Verdade. E eu louvo a Deus, né, que, né, tive que passar por uma situação muito difícil, mas a minha história, né, era uma história de sofrimento. E aí eu louvo a Deus que Deus ali, ele me livrou da morte. E hoje, né, eu sou um exemplo para muitos jovens. Hoje eu viajo o Brasil inteiro pregando, contando meu testemunho, né, pregando a poderosa palavra de Deus, que é a palavra de Deus que liberta, que transforma, que cura e garante a salvação, né, para nossas almas. E eu louvo a Deus, meu irmão, que Deus tem soprado o meu nome, né? Eu sou acostumado a falar nas pregações, né? Eu que, né, vivia ali encurralado no mundo do crime, não podia sair para lugar nenhum, né? Porque, né, pedido de morte. Hoje eu viajo o Brasil inteiro pregando, né? Deus hoje soprou o meu nome para a glória de Deus. E eu, né, que antes só andava no camburão da polícia, hoje eu pego o avião para poder pregar a palavra de Deus. Só Deus, ele faz isso. Eu quero dizer para você, mãe, que está nos assistindo, não desista de orar pela vida do teu filho. Ele pode transformar o traficante, ele pode transformar o drogado, ele pode transformar o homossexual, o macumbeiro. Jesus disse que ele não veio para os sãos, mas sim para os doentes. É para esses, né, que a gente tem que pregar a palavra de Deus. É por isso, Hugo, que eu prego nas favelas. Eu não prego só nas igrejas, não. Eu ia perguntar isso. Eu isso. não viajo só para pregar, né, nas igrejas, não. Eu viajo para fora para pregar nas favelas, para pregar nas bocas, para pregar para jovens, drogados, traficantes. E para a glória de Deus, muitos têm sido salvos para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Amém. Então, além do seu testemunho, já tem testemunho para contar das pregações. Para contar, verdade. Você pode, né? Conta algum aí pra gente. Eu sempre posto no meu Instagram, né, que é @pr.marquinhos24. Tem testemunho lá de chefes, né, do PCC que ouviram, né, a nossa história, né, entrou em contato comigo, a gente foi lá na casa, né, desse chefe. E a gente ali pregou para eles. E hoje esse rapaz, que é conhecido como presbítero Átila, é pregador para a glória de Deus. Ele que era chefe do PCC, né? Você tem coragem de vir aqui em minha casa pregar para mim? Eu falei: tenho sim. Aonde me chamar para pregar, até dentro de um terreiro de macumba, se me chamar para ir lá pregar a palavra de Deus, eu vou pregar, porque lá tem almas que são preciosas para Deus. Então eu falei: não, a gente prega nas bocas, a gente prega nas favelas, porque a gente não vai pregar aí na sua casa? E a gente foi lá, chegou lá, né, pela misericórdia, a gente fez um culto abençoado, Deus ali, né, me usou para ele.
E hoje, para a glória de Deus, ele é pregador da palavra de Deus. Então, assim, não é só Átila, mas muitos jovens, né, que era do tráfico, através da minha vida, Deus tem resgatado para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. E é uma corrente, né? Que Deus te usou para chegar em algumas pessoas e agora está usando essas pessoas para chegar em outras pessoas. Verdade. E cria uma corrente do bem, né? Verdade. Para trazer o amor, né? E a esperança para todos aqueles que buscam, todos aqueles que aceitam, né? Mas eu quero muito saber, pastor. Você está começando esse projeto agora com esse podcast. Estou muito feliz por isso. Qual é o seu intuito com esse podcast? Qual é o seu objetivo? O que você espera que esse podcast possa proporcionar, tanto para você quanto para a pessoa que está em casa ouvindo a sua mensagem? Primeiramente, né, é propagar o evangelho de Cristo, né? Marcos, né, 15:16 vai dizer: ide por todo mundo e pregai, né, o meu evangelho. Então, assim, Deus, ele me resgatou do tráfico, me livrou da morte para hoje eu levar a palavra de salvação, a palavra que liberta. Então, meu intuito é pregar a palavra de Deus, né, e que a palavra de Deus possa alcançar, né, almas e jovens venham a ser resgatados. Esse é nosso intuito, né, através desse podcast. Eu acredito que tenham muitas pessoas também, porque eu falo muito de profissão, né? Posso me apresentar rapidinho? Pode, acho que eu nem sim. falei, né? Bom, pessoal, sou Hugo Dutra, sou consultor financeiro. Eu tenho um podcast aqui também no Estúdio Realiza. Eu falo muito de finanças, né? De empreendedorismo, incentivo as pessoas a cuidar do próprio dinheiro, não depender do governo. Né? Meu Instagram é Hugo_F Dutra, tá? Para quem quiser conhecer mais do meu trabalho. Mas é porque, coincidentemente, ontem eu estava falando numa entrevista. O rapaz estava falando, porque bancário é uma profissão complicada, porque tem muito bancário que é corrupto. A gente foi citando algumas profissões, mas ele falou, maus profissionais tem em qualquer lugar. Por que eu estou falando isso? Porque, infelizmente, também existem maus pastores em qualquer lugar, como em todas as crenças, né? Existem bons e maus líderes, né? A gente está falando de sociedade. Então, onde há o ser humano, há pecado. Isso é fato, né? É verdade. E por que eu estou te falando isso? Muitas pessoas hoje não frequentam mais a igreja, grande parte dela por estarem magoadas com a igreja. Só que as pessoas, elas não conseguem separar na cabeça dela que uma coisa é o pastor e outra coisa é Cristo. Nós somos humildes representantes de Cristo, né? Mas muitas vezes a pessoa se sente magoada com o Hugo, ou com o senhor, ou com um pastor da igreja, né? Ou com um líder, ou qualquer que seja a situação, e fala, não frequento mais a igreja. Só que a pessoa não é assim, não frequento mais a igreja, mas a minha fé, vou continuar minha oração, vou continuar na palavra. Não, tem gente que abandona tudo, abandona a fé por causa de uma pessoa. É verdade. Porque ela botou toda a expectativa dela não em Cristo, mas botou no homem, né? Botou a expectativa dela no homem, né? E maldito o homem que confia no outro, né? Verdade. E esse confia, eu interpreto como confia de esperar algo, né? Depositar a fé nesse sentido, né? A nossa fé tem que estar em Cristo, né? Tem que estar em Deus. E o que você tem para falar para essas pessoas? Eu quero saber se através do podcast você quer levar a palavra para essas pessoas também, porque hoje a internet é uma bênção, porque a gente consegue... A Bíblia fala, ide por todo mundo pregar o evangelho. Aqui tem gente de várias cidades assistindo a gente. Verdade. Olha que bênção, né? Então, hoje com a tecnologia, você já está em vários lugares, né? Quem sabe até fora do Brasil, alguém acompanhando, assistindo, principalmente no TikTok, que você tem uma audiência boa. Mas hoje, a gente tem essa oportunidade, o senhor vai ter essa oportunidade de levar a igreja para dentro da casa das pessoas. Verdade. Né? E qual é essa expectativa? Como é que está seu coração quanto a isso? Tô, né, ansioso. E assim, né, como você disse, Hugo, né, muitas pessoas estão mesmo frustradas, né, decepcionadas com a igreja, com o líder. Mas a gente tem que olhar para Jesus, né? A Bíblia diz que a gente tem que congregar, né? Infelizmente, a gente não vai encontrar a igreja perfeita, a gente não vai encontrar pastor perfeito. É por isso que a gente, né, tem que olhar para Jesus Cristo. Vocês que estão se congregar, eu aconselho que vocês procurem uma igreja que esteja dentro dos fundamentos bíblicos e congregue. Né? Mas para aqueles, né, que estão ali, né, frustrados, abatidos, que estão dentro de casa, eu creio que também essa é uma estratégia, né, de Deus para que essas almas venham a ser alcançadas. Eu creio que Deus pode renovar, eu creio que Deus pode restituir. Eu creio que a Bíblia diz que no lugar da vergonha, né, Deus ele faz tornar dupla honra. Então essa é a minha expectativa, alcançar também muitos desigrejados, né, que estão ali frustrados, que estão ali decepcionados, né, com líderes, com igreja, né, e mostrar para elas, né, que a gente só tem que confiar em Cristo, né, e olhar para Cristo.
se o senhor me permitir, eu sei que o programa é seu, mas se eu puder dar um conselho para quem está em casa, eu saí da igreja que eu frequentei uma parte da minha vida e foi em 2012, e eu estava realmente desacreditado, né? Achando que Deus não me amava mais, aquela coisa toda e tal, só que eu sentia ainda. Você já sentiu saudade de Deus? Isso é um negócio muito curioso. Que quando você tenta desviar, mas não consegue. Eu já passei por isso também. Já, né? A gente tenta desviar, mas não consegue. Fala, então tá, Deus vai me aceitar, então tô nem aí para Deus também. Não quer, também não quero. Só que eu sentia aquele incômodo. Só que o incômodo que eu sentia, que eu quero desafiar as pessoas, é aquela coceira, como, não sei se a coceira é a palavra correta, mas aquela coisa no coração falando assim, filho, vem cá conversar comigo um bocadinho. Vem cá pra gente trocar uma ideia. Não era aquela voz que dizia, filho, eu vou te devolver o seu ministério e que não sei... Não. Era uma coisa de um pai falando com o filho. Assim, na simplicidade, sabe? Filho, eu tô com saudade de conversar com você. Vamos conversar. E aquilo me incomodou muito. E eu lembro que nesse dia eu tava num comércio. Chegou a hora de fechar, eu baixei a porta, botei um louvor, comecei a orar e comecei a chorar. E quando eu vi, eu já estava ajoelhado ali no chão. Eu lembro que até deitar no chão, eu deitava e sentindo aquela presença de Deus. Então, o desafio que eu queria lançar com todo carinho, com todo respeito para o pessoal que está em casa era esse. Você, principalmente para o pessoal que está, né? Tô desigrejado, tô decepcionado com Deus, não consigo nem pensar em igreja. Tá, mas deixa eu te lançar esse desafio. Entra no seu quarto, fecha a porta. Verdade. Abre ali a palavra, lê a palavra e busca Deus. Conversa com ele, conversa com seu pai. Seu pai pode ter falado contigo, mas esse pai, nosso Deus, não falha com a gente. Não falha. Não falha com a gente. Verdade. Ele não deixa a gente sem resposta, né? E Jesus fala, né? Vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos darei alívio. Então você está se sentindo cansado, você está se sentindo sobrecarregado, a vida está muito difícil para você, seja no trabalho, seja na sua vida amorosa, independente daquilo que você esteja passando, Deus ele quer te dar conforto, né? Deus ele quer dividir o peso contigo, ele quer tomar o seu peso, na verdade, né? Ele quer trazer alívio para a sua dor, te trazendo paz. Muitas vezes a gente acha que Deus ele vai livrar a gente do problema. Deus tirou o problema. Deus é uma pílula que eu tomo que faz a dor de cabeça sumir. Não, mas Deus às vezes ele deixa a gente dentro do problema, mas deixa em paz. É verdade. Que é a famosa paz que transcende o entendimento. É uma paz que a gente não entende. Tá trocação de tiro e tanta coisa acontecendo em volta e falação, mas você está andando em paz. É verdade. Né? Então, esse é o desafio, né, que eu gostaria de lançar para as pessoas, que as pessoas hoje ainda buscassem a Deus de alguma forma, dobra o seu joelho e conversa com o Pai. Verdade. Eu reforço, né? Porque a própria Bíblia fala que a oração mais poderosa é aquela em secreto. Você e Deus. Entre e fecha a porta do teu quarto, que ali, em secreto, você fala com o teu pai, né? E eu entendo essas pessoas, né, que estão decepcionadas, porque eu também passei por isso. A mesma coisa que você passou, eu também, né, passei, né? Por isso eu estava também desacreditado, né, de igreja, né? Mas só que, né, eu fiz isso, comecei a orar em secreto ali, com meu pai, eu comecei ali a ouvir, né, a voz de Deus, e ali eu comecei, né, a depositar 100% a minha confiança em Deus, né, porque infelizmente o homem ele vai falhar, né, o homem ele vai errar, por isso que a gente não pode depositar a nossa confiança 100% no homem, mas sim em Deus, porque ele é o único que não nos decepciona, ele é o único que está ali conosco, que não nos abandona. Então assim, foi ali, né, eu buscando a Deus dentro do meu quarto, que começou ali a vir a vontade de buscar, comecei a sentir a vontade de congregar, comecei a sentir a vontade de fazer a obra, de adorar a Deus, de louvar. Então, tem um louvor que diz, né? Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. Então, a gente que já sentiu a presença de Deus, a gente sente saudades. Não desvia nem se quiser. Até que, mesmo você querendo desviar, você não consegue desviar. Amém. Amém, meu irmão. Que bênção. Eu queria te perguntar uma coisa, que eu acho que quando a gente se converte, principalmente na nossa trajetória, estudando a palavra, sempre tem algum versículo que fala mais alto ao nosso coração. Não teve algum versículo assim na sua conversão ou na sua trajetória que marcou, que tá tatuado dentro do teu coração? Sim, inclusive é o que eu mais prego, principalmente nas ruas, nas bocas, nas favelas, né? João 16:4, se não me falha a memória, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém vem ao Pai senão por Cristo, né?
foi a palavra que, né, pregaram muito para mim quando eu estava no tráfico de droga, onde também o policial, né, pregou para mim e eu carrego até hoje comigo, e é essa palavra que eu prego muito, né? João 14:6. João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Essas são as palavras, né, de Jesus Cristo. Então, hoje até, independente do momento que você está passando, um momento de dificuldade, é isso que te dá força, né? Verdade. Eu tenho um também, posso compartilhar? Pode, sim. Eu gosto muito de Apocalipse 3, versículo 20, 21, 22 e acho que vai até o 23, se bem me lembro. Que é: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai em seu trono. Né? Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Forte. Eu acho muito forte, é um versículo, assim, são versículos curtinhos, mas eles trazem muita reflexão pra gente. É verdade. Né? Jesus, ele não invade a sua casa, ele não é o ladrão que vem na meia-noite para roubar você. Ele bate a porta. É verdade. Você tem que abrir a porta para ele entrar. Uma vez que você abre a porta, eu tô falando você pensando em mim aqui agora, tá? Um pecador depravado, sendo regenerado diariamente pela graça de Deus, um lixão cósmico, e ele, que é o Deus Todo-Poderoso, ele fala assim: é com você que eu quero sentar e eu quero cear na mesa. Amém, glória a Deus, verdade. Ele não fala com os príncipes, com os reis, que ele é o rei dos reis, ele poderia estar sentado com os príncipes, ele poderia estar no meio dos querubins, dos serafins, né, de seres angelicais sem pecado, mas não, eu quero cear contigo, eu quero entrar na sua casa, eu quero cear contigo. E ao vencedor, ele vai sentar comigo no meu trono. Eu imagino uma coisa de pai. Sabe assim, até me emociono para falar, esse versículo mexe muito comigo, eu imagino Jesus fazendo assim, ó, no trono, ó. Vem cá, senta aqui, meu filho, senta aqui, pastor, senta aqui comigo aqui. Vamos ver uma história hoje, vou te contar uma história hoje. Fala comigo, como é que foi o seu dia, compartilha comigo. Né? Então, glória a Deus. Esse versículo, ele fala, ele vai muito rápido do conhecer Jesus, do receber ele, dele entrar na sua casa e você sentar junto com ele. Né? E quando eu penso em sentar com Cristo no trono, eu não estou pensando numa poder, eu estou aqui em cima. Não. É tipo, eu estou protegido, eu estou aqui com meu pai. Verdade. Que ele vem, quando ele vem, que ele bota o braço assim em volta assim, ó, não tem quem te tira dali não. Glória a Deus, não, verdade. Não tem quem te tira, né, debaixo das asas do Senhor, né? Então, é um versículo que mexe bastante comigo, até hoje. Verdade. Eu queria até mandar um conselho, né? Sim. Para os jovens, né, que se encontram, né, nessa vida da criminalidade, né? Você tem jeito para Deus. Eu também achava que para mim não tinha mais jeito, né? Eu esperava a morte, né? Porque tem um ditado, né, que quando entra nessa vida, né, é até a morte. Não, né? Você tem jeito para Deus. Deus, ele pode transformar a tua vida. Ele pode fazer você um pregador da palavra. Ele pode fazer de você um missionário. Ele pode fazer de você, né, um pastor. Então, ó, assim como Deus mudou a minha vida, eu era esteronatário, ex-esteronatário, né, ex-drogado, né, ex-traficante e hoje, né, pregador, né, da palavra de Deus. Então, assim como Deus mudou a minha vida, Deus pode mudar a sua vida, jovem. Você, mãe que tem um filho na criminalidade, né, nas drogas, não perca a sua fé. Não desista de orar pelo seu filho, porque a minha mãe não desistiu. Ela perseverou na oração. Eu não vou perder o meu filho pro diabo. E ela, ó, pagou o preço em oração. Então, mãe, não desista de orar pelos seus filhos. E você, jovem, que está na boca de fumo, né, você drogado, para a tua vida tem jeito sim. A solução é Jesus Cristo. E só Ele pode transformar, só Ele pode libertar e só Ele pode converter o homem. E a maior prova disso dentro da Bíblia é a história do nosso irmão Paulo, que outrora perseguia aqueles que propagavam a palavra de Deus, né? Perseguia e depois de perseguidor, né, passou a ser pregador da palavra de Deus e um dos maiores pregadores, né, dentro da palavra. Então, se Deus, né, ele mudou a história de Paulo, se Deus ele mudou a minha história, ele também pode mudar a tua história. Amém? Amém.
O senhor deixou uma mensagem para os desviados, né, para os drogados, assim, incentivando a buscarem a palavra de Deus. Eu queria deixar uma mensagem para o povo de Deus, para a igreja. Também. O senhor crê que eu sou a igreja, que o senhor é a igreja? Eu creio. Que nós aqui agora somos a igreja? Eu quero dar um conselho para você, evangélico, que está em casa assistindo a gente, que tem aquele amigo que você ora, tem aquele parente que você ama, que você está orando ali, mas ele não quer saber de Deus, ele não quer saber de igreja. Leva a igreja para ele. Verdade. Você não é a igreja? Vai lá. Mas eu quero te propor um desafio diferente, porque muitas vezes na igreja a gente é ensinado: irmão, alô, tô sentindo a sua falta, vamos fazer diferente? Vamos lá, meu irmão, eu tô com saudade de você. Verdade. Eu estou sentindo a sua falta, quero que você saiba que eu tô aqui para a hora que você precisar de mim, eu tô aqui do seu lado. E quando a gente se torna pessoas de referência de Cristo, quando a gente se torna pessoas cada vez mais íntegras, e essas pessoas olham pra gente, elas acabam encontrando refúgio na gente. Ela sabe que se precisar de alguma dificuldade em algum momento, é a gente que ela vai buscar, porque ela fala... Ela pode não ler a Bíblia, mas ela conhece a gente que lê e pratica a Bíblia, eu gosto de falar que nós somos a Bíblia que o mundo está lendo, né? Então, meu amigo, você que está aí, que está orando por aquele seu amigo, né? Eu sei que faz parte, sim, convidá-lo para ir ao culto, para ir num evento, isso é muito legal, né? Tem muita estratégia de evangelismo, tem teatro, às vezes igrejas fazem eventos também, isso é muito legal, mas tem aquele amigo seu que não quer ir, larga as 99 e vai lá atrás dele. Verdade. Vai na casa dele, mas não vai na casa dele, fica, meu amigo, porque o Senhor manda te dizer. Quando o Senhor manda, ele vai dizer. Garante. Quando Deus manda, Deus garante. Que a palavra diz que quem convence o homem do pecado é o Espírito, não é você. Então, vá com amor. O que Jesus pregou o tempo todo? O amor. O amor de Cristo. Então, a pessoa ela vai olhar para você, ela vai ver Cristo, ela não vai ter por onde correr. Né? Então, é um convite que eu faço, né, para as pessoas que tenham essa consciência do Evangelho dentro de si e que, sim, convidem pessoas para a igreja, mas que sejam a igreja fora do templo também. Que isso é muito importante hoje em dia. Inclusive, Hugo, eu faço culto nos lares. A gente não só faz culto nas favelas, na reboca, mas também a gente vai dentro dos lares fazer culto, né? Dentro dos lares, né? Porque como tem pessoas, né, que estão ali frustradas com as igrejas, mas como o senhor falou, nós somos a igreja. Então a gente vai levar a igreja até essa pessoa. Isso então a gente faz também, né, culto no lar. Nós sabemos, né, que o amor está se esfriando, como diz, né, em Mateus 24:12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. Hoje o que está faltando é isso, né? Muitas igrejas, né, ir em busca das almas. Hoje, infelizmente, né, aquela alma deixa, né, de ir para a igreja, muitos pastores nem vai procurar saber o que aconteceu, muitas igrejas, né, não procuram mais. Mas ainda há remanescentes, Sim. Ainda há homens e mulheres de Deus compromissados com a palavra, que tem amor às almas. Nós somos a igreja, né? A luz está conosco, então aonde a gente chega, a luz, né, chega. Amém. E é muito bom andar com Deus. Né? Ontem mesmo eu tava ouvindo um louvor que eu gosto muito, um louvor muito antigo. Vou até citar, é Tempo Certo, uma música do pastor PG. E eu lembrei, no meu coração veio uma amiga muito querida e eu mandei para ela. E ela falou, poxa, olha que bênção que foi esse louvor que você me mandou. Foi assim, no momento certo. O nome do louvor é Tempo Certo, né? Verdade. E foi na hora certa. Então, às vezes, numa coisa sutil. Né? Olha, ouve aí. Só falei isso com ela. Peguei e falei, ouve aí. Ela falou, estou passando isso. Eu falei, olha, se você quiser conversar, eu estou aqui. Você sabe que você pode contar comigo. E às vezes eu acho que é muito disso que tem faltado hoje nas igrejas. Né? Esse amor, essa empatia com a dificuldade do próximo, que às vezes a pessoa precisa só de um abraço, porque ela não teve esse abraço do pai, ela não teve esse abraço da mãe, muitas vezes, então ela quer um abraço, ela quer um amigo, ela quer um ombro para chorar. Verdade. Ela quer alguém que vai dar esperança para ela, que eu vou olhar dentro do olho dela e falar assim, eu acredito em você, vai dar certo, eu tô contigo, vamos lá, vamos tentar. Sabe aquela pessoa que fica te perturbando ali para você insistir, para você não desistir? Eu percebo que muitas vezes é disso que a gente precisa, né? Então que isso sirva, né, que seja um incentivo, né, para as pessoas. Pastor, estou muito feliz de ter participado. Muito obrigado aí. Amém. Desculpa se eu falei muito. Nada. Mas é a primeira vez, eu acho, que eu participo de um podcast voltado 100% assim, para a palavra, né? Lógico, no meu ensino, né, tem ensinamentos bíblicos sobre finanças, mas a gente fez um culto aqui.
Verdade. Né? Onde 2 ou mais estiverem reunidos, somos 3 aqui. Verdade. Né? Aqui o Senhor está, né? Então, muito obrigado, viu? Amém, meu irmão, uma honra. Por ter me deixado apresentar esse primeiro episódio do seu podcast. Amém, meu irmão. A honra é minha, que Deus abençoe grandemente a sua vida, né? A sua família. E como eu falei, né? Me sinto honrado, né? Em estar aqui nessa tarde compartilhando a poderosa palavra de Deus. Amém. E nos próximos episódios teremos convidados, teremos mais testemunho. O que está vindo pela frente aí? Vai ter aí palavra, testemunhos fortes, edificantes. Aguarde, porque vem novidade aí. Show de bola. Pastor, então, meu muito obrigado mais uma vez, tá? Te agradeço aqui de coração. Eu queria agora que a gente fechasse assim com chave de ouro, que o senhor olhasse aqui para a sua câmera e deixasse uma mensagem de fé e de esperança para quem está em casa desacreditado, não só às vezes da igreja, mas desacreditado da vida, porque hoje a gente tem muitas pessoas com depressão. Acho que nunca se teve tanta depressão, nunca se teve tanta doença de quadro psicológico, né? Tem um termo específico, não estou falando psicológico, mas existe um termo, né? Doenças que causam desânimo, desesperança, fadiga, cansaço. Cansaço, quando eu digo, não é só cansaço físico, cansaço mental. Então eu queria que o senhor deixasse uma mensagem de fé e de esperança para essas pessoas, por favor. Queria também pedir a sua permissão, logo deixar essa mensagem de reflexão. Queria fazer uma breve oração também por essa pessoa que está nos assistindo. Amém. Salmos, né, vai dizer, né, Salmos 46, aquietai-vos e sabeis que eu sou o teu Deus. Eu não sei o que você está passando, quem sabe, né, uma enfermidade, né, passando por lutas financeiras, né, problemas dentro do seu casamento, na sua família. Não importa qual é o problema que você está passando, né, confia em Deus. Deus, ele pode mudar o teu cativeiro. Deus, ele pode mudar o quadro da tua vida. A última palavra quem dá é Deus, né, na nossa vida. Lucas, capítulo 1, versículo 37 diz: porque para Deus nada é impossível. Não importa qual é o tamanho da sua dificuldade, qual é o tamanho, né, dessas ondas que tem se levantado, não importa qual é o tamanho desse vendaval, não importa qual é o cenário que você está vivendo. Para Deus nada é impossível. Ele pode fazer o impossível tornar possível na tua vida. Ele pode mudar o teu cativeiro, ele pode mudar o quadro, ele pode escrever uma nova página se você crer. Então, Salmos 46, 10. Aquietai-vos, confia no Senhor e sabeis que Ele é o teu Deus. Para Deus nada é impossível. Então, esse problema que você está enfrentando, isso que você está passando, diante de Deus não é nada. Tem um louvor que diz assim, ó: eu não perdi o controle, não perdi o controle, não. Deus, ele não perde o controle. Aleluia. Deus, ele não perde o controle. Então eu queria deixar uma oração aqui, né, para todos que estão nos assistindo, você que está com enfermidade, você que está passando problema financeiro, você que está enfrentando a sua luta, que todos nós temos a nossa luta, todos nós temos as nossas tempestades, o vendaval, mas eu quero te dizer que você vai vencer, você é mais que vencedor, você é mais que vencedora. Só confia naquele que pode mudar, que pode mudar o cenário, que pode trazer bonança em meio à tempestade e em meio ao vendaval. Senhor, meu Deus, eu quero orar, meu Pai, por este homem que está enfermo, por esta mulher que está enferma, Pai, por esse Pai que está passando problemas dentro do teu casamento, na sua família, Pai. Eu não sei o que o teu filho, ó Pai, o que tua filha tem passado, mas a tua palavra diz em Isaías 59, verso 1, porque, aleluia, a tua palavra diz, meu Senhor, que os teus ouvidos não estão tapados para que o Senhor não possa nos ouvir. Aleluia, nem as tuas mãos estão amarradas para que o Senhor não possa nos salvar, meu Pai. Então ouve a nossa oração, vai de contra a vida do teu filho, vai de contra a vida da tua filha, Senhor. Muda o quadro, muda o cativeiro. Eu profetizo no teu nome, ó Pai, um milagre para a vida deste homem, para a vida desta mulher, meu Pai. Em nome de Jesus, abençoa o teu filho, abençoa a tua filha, Senhor da glória. Eu profetizo, meu Pai, mudança de cativeiro. Eu profetizo, Senhor, vitória para a vida do teu filho e para a vida da tua filha. Em nome de Jesus, nós abençoamos pelo poder que há na tua palavra, pelo poder que há no teu nome. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém.
estamos todos Amém. abençoados no nome de Jesus. Amém. E antes de fechar, quero só te intimar agora, que eu vou te fazer uma intimação, que em algum episódio aqui, volta e meia, você vai ter que trazer um levita aqui com violão para você botar Amém, essa voz glória. pra fora. Amém, amém. Amém. Estamos combinados? Estamos combinados. Então tá bom. Então, nesse clima gostoso, a gente encerra esse episódio. Muito obrigado para vocês que ficaram aí até agora. Quem não segue ainda, vamos seguir, tá? No Instagram. Meu Instagram é Hugo_F Dutra. Pastor? Meu Instagram é pr.marquinhos24. Segue lá, né, o nosso Instagram. Lá você vai conhecer toda a minha história, ter lá nossos vídeos, pregações, viajando, pregando na favela, pregando nas bocas. Eu quero também deixar o Instagram aqui do estúdio. Perfeito, tá aqui na tela, pessoal. Ó. Estúdio Realize NF, para quem tá aí em Nova Friburgo, aos arredores aqui, que a gente tem cliente fora de Friburgo aqui também, que quer gravar o seu próprio podcast, né, quer compartilhar a sua mensagem, pode contar aqui com o Estúdio Realize, onde eu gravo meu programa, agora o pastor também, e vários outros clientes gravam aqui com a gente também. E vocês aí que me seguem, que me acompanham, que admiram o meu testemunho, já quero convidar vocês também a seguir aí, né, o Estúdio Realize NF. Isso. E também o meu amigo, né, que eu tive a honra de conhecer, Hugo. Segue aí o Instagram do nosso irmão. Como eu falei, é o nosso primeiro podcast, fiquei nervoso, mas estou feliz, estou me sentindo honrado por Deus, e que toda a honra e toda a glória venha a ser dada ao nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Amém. Tchau, gente.